Salve, pessoal! Claro. E para poder conversar hoje com o Márcio Mitidieri, ele é consultor especializado aí na cadeia produtiva do café e a gente vai conversar aqui sobre certificações, a gente vai trocar uma ideia aqui sobre o mercado de cafés especiais e fazer essa aproximação aí entre a cafeteria, as torrefações e, as pessoas, e ele que conhece aí a cadeia inteira. Márcio, seja muito bem-vindo aí ao Wavecast. E aí, Daniel, um abraço, é um prazer estar com você, meu amigo, e vamos que vamos. O prazer é meu, o prazer é nosso. O prazer é nosso. Márcio, vamos começar aqui falando um pouco de você e da tua consultoria, da Agrogênios. Explica um pouquinho o que você faz exatamente, se é só café, se você atua com outras commodities, outros insumos. Como é que funciona isso? Olha, o que me destaca muito é que é a nossa paixão em querer ajudar as pessoas, as empresas a buscarem a excelência, aumentando seu desempenho, fazendo aquilo que deve ser feito, que muitas das vezes a pessoa se perde nesse caminho, né? Nessa caminhada de empreendedorismo. Eu não falo que eu sou um consultor, eu sou um empresário consultor, que é diferente, tá certo? Então, geralmente eu gosto de aplicar nas minhas empresas aquilo que eu aplico nos meus clientes, né? Eu venho de uma origem humilde, eu tenho um enorme orgulho dos meus pais que me ajudaram. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, fundamos a Agrogênios há mais de 25 anos atrás. Passamos por várias crises, né? Não chegou uma pandemia, mas várias questões. Por acaso estamos em uma agora, né? Por acaso estamos em uma e que nos torna mais fortes para poder passar por isso, né, cara? Hoje a gente tem clientes, hoje a gente atua em mais de 380 clientes pelo território nacional inteiro. Nós temos clientes desde o Rio Grande do Sul, como a Salton, até o Acre. Né, a Salton de vinhos, não? De vinhos, Legal. Vinhos, né? O nosso DNA é café, né? A gente nasceu desde pequeno, eu já fui trabalhar no escritório de corretagem de café, servi o exército, voltei, fui trabalhar numa torrefação e partir para o empreendedorismo, abrindo Agrogênios há 25 anos atrás, né? E começou no café? Café. Começou no porque café. O grupo, eu trabalhava numa torrefação, o grupo tinha fazendas, eu comecei a implementar os conceitos de qualidade total na época e começou a aparecer as primeiras certificações com o nascimento da BSCA, né? E aí a gente foi crescendo nessa parte, um cliente foi passando para o outro, você sabe bem como é que é esse tipo de situação. É networking, né? É network. Isso é importantíssimo, uma coisa que a gente tem que levar para os produtores, né, que queiram comercializar seu café, né? Isso tudo é muito importante. Esse é um ponto importante que você me... Só abrindo um parênteses, a questão da consultoria. Muitas pessoas me perguntam, falam assim, Daniel, quando é o momento certo de se tornar um consultor? Qual é o nível de expertise, qual é o nível de senioridade que tem que ter para você poder exercer a função de consultor? Não existe uma normativa, mas o que você orienta nesse sentido? Networking é muito conhecimento? Como é que funciona essa questão profissional mesmo? Isso aí, desde que eu estava na faculdade, era uma força interior minha de querer ser um executivo, de querer ajudar as empresas a atingir a sua excelência. Eu escrevi até no meu blog, né, uma matéria sobre como escolher um consultor, como se tornar um consultor, né? Então eu dividi em duas etapas, aquele consultor de carreira, tá certo? E aquele cara que era executivo, ficou desempregado, mas está ali, pintou aquele negócio nessa hora ali, mas ele não vai permanecer com você sempre, né? Na hora que pintar um novo cargo, ele vai abandonar os clientes e vai seguir a sua carreira solo lá. Eu sou um consultor executivo, investi. Hoje eu tenho eu sou formado em administração de empresa, tenho em torno de 15 pós-graduações, MBA e mestrado. Sou técnico em cafeicultura, técnico em meio ambiente, gestão, técnico em segurança no trabalho. Eu tive que me qualificar porque eu acho que o consultor ele tem que ser um clínico geral. Claro. Pensa eu lá no Acre. Eu chego lá para executar a consultoria e falo, agora você tem que trazer um técnico de segurança. Ah, mas não tem um técnico de segurança aqui, como é que eu vou trazer aqui na fazenda? Não, eu já tenho que solucionar o problema para ele, levar
uma informação de qualidade, né? Quem estiver começando, eu aconselho a fazer curso. Mais para frente aqui eu vou estar te falando, nós lançamos uma plataforma de EAD, eu tenho uma plataforma de EAD, chama Genius Academy. Legal. Onde lá, você quer certificar? Nós temos o curso da certificação que você quer. Eu quero qualificar o funcionário, eu tenho lá. Então, é um começo para aquelas pessoas que querem atuar no nosso segmento poder abranger. Mas eu aconselho fazer um curso de auditor líder, certificação ISO 14001, para que você possa entender a base e depois ir se qualificando nas demais certificações. Para você ter uma ideia, eu sou qualificado em mais de 35 certificações. Olha. Pensa você se manter atualizado nisso tudo, é uma parafernália. É um desafio, Tá, é um desafio. Então, assim, embora o café ser o nosso DNA, hoje a gente certifica soja, milho, gengibre, algodão, frutas, verduras, tudo isso com foco no mercado internacional, buscando a saudabilidade e a sustentabilidade, né? E a segurança alimentar. Tá certo? E então, tem vários objetivos. Em termos de percentual, você tem como passar um percentual médio, por exemplo, de qual é o percentual de propriedades no nicho do café, claro, que possuem algum tipo de certificação? Essa é uma pergunta bem interessante. Hoje deu uma maximizada muito nisso, né? Com Certifica Minas, com várias certificações. A UTS deslanchou, uniu com a Rainforest. Hoje a UTS e o Rainforest só se chama Rainforest, mas ainda existe os dois códigos. Então isso em torno, assim, ó, eu até tenho uma palestra que eu faço que eu mostro a pirâmide das certificações, certo? Então eu tenho hoje um nicho, né, o topo da pirâmide lá que está orgânicos, fair trade e especiais, tá certo? Onde tem um valor agregado mais alto, não bate isso, certo? Outras, que é a média da pirâmide, que está Rainforest, UTS, Global Gap, e eu tenho lá embaixo os empreendimentos que nunca vão se certificar, certo? Então, há uma migração dentre elas, né? Então, hoje, vamos dizer assim, que no Brasil, dos produtores de café, em torno de 10%, né, são certificados. O restante estão buscando o mercado, querem operar como commodity e tudo mais, né? Então, veja bem, eu estou no meio de um bolo, certo? Então, eu estou vendendo café convencional. Eu certifiquei, eu botei um pouquinho a cabeça para fora do bolo. Certo? Eu sou UTS, eu sou Certifica Minas, eu sou Fair Trade, eu estou botando, né? Mas olha só que interessante, eu tenho a minha qualidade, eu tenho a minha certificação, aí eu sou UTS, Fair Trade, eu já estou um tanto assim, bem para fora, já estou me destacando. Eu tenho uma fazenda que ela é UTS, orgânico é dividido entre BRO Brasil, NOP, Europeu, JAS, certo? Já estamos falando em 5 certificações. Só de orgânico? Não, ela produz café convencional, mas ela já converteu toda a produção. E acima de 30 mil sacas, não estou falando de pequeno produtor, certo? Então ela tem todas essas certificações, mais Certifica Minas, destacou um pouquinho mais. E aí, para dar a cerejinha do bolo, a primeira fazenda no mundo certificada kosher, ou kasher. Ou seja, ela conseguiu produzir um café de excelente qualidade que já posicionou no mercado. Agregou essas outras certificações que delimitou, ou seja, ela saiu do mix de todos os produtores brasileiros, certo? E conseguiu botar um café que é o único no mundo com uma certificação só. Então, essa que é o diferencial, além da gestão que a pessoa adquire lá dentro, né? O que faz uma propriedade buscar a certificação? É o valor agregado ao produto final? É uma exigência do governo? Quais são os principais motivos que te buscam aí para falar assim, tenho essa propriedade, eu quero certificar ela, quero certificar, melhorar minha produção? Qual é o principal motivo disso?
Tem dois objetivos claros, certo? Primeiramente, eu tenho aquele pessoal que viu que o amigo certificou e está ganhando um prêmio. Não sabe nem o que está acontecendo, mas deve ser bom. Tá certo? Então ele segue para esse lado, mas o barato da certificação, porque antigamente eu mexia com qualidade total, mas qualidade total é um negócio assim, treina, educa, qualifica e aquilo lá nunca acaba, certo? A certificação ela já é mais objetiva. Ela fala assim, ó, a fazenda está limpa, sim ou não? Se não tiver, não conformidade. E se você não consertar, você não certifica, certo? Então eu tenho esse pessoal que certifica. Todo ano eu tenho que renovar essa certificação e esse ato de renovar todo ano vai criando a rotina, tá certo? E vai mudando os conceitos. Uhum. E eu tenho aquele lá que quer, por exemplo, esse ano a procura do orgânico foi fenomenal, tá certo? E a gente tá, depois de uma hora a gente pode fazer um podcast só sobre isso, você vai ver que barato e tanta descoberta que que são polêmicas, tá certo? Legal. E aí o cara chegou para mim, porra, Márcio, eu estou precisando da certificação orgânica europeia porque senão eu não consigo mais vender. Uhum. Então o mercado dita isso para ele e ele de trás para frente com esse prêmio que ele ganha, estimula ele a certificar. Estimulando ele a certificar, muda a cultura, ele tendo uma melhor, porque sustentabilidade é econômica, social e ambiental. Legal. O tripé só fecha, ele vai fechar com o econômico, porque se o produtor tiver se o produtor tiver bem economicamente, ele consegue fazer tudo muito bem, né? Hoje o café natural brasileiro está fantástico, os cafés nossos melhoraram muito, mas aí entra um negócio que é muito interessante, porque eu estou pegando uma bandeira, tá? E eu gostaria de levar isso para você também, porque assim, todo aquele trabalho que é feito dentro da fazenda para produzir aquele café gostoso, de qualidade, às vezes o produtor, ele peca um pouco na falta do marketing dele. Levar o State Farm dele, mostrar o State Farm para o seu parceiro, a cafeteria, para que ele compre aquela ideia e o consumidor, ao beber aquele cafezinho, dá aquela sensação assim, olha, eu estou comprando algo que eu não posso salvar a floresta amazônica, mas eu tomando esse cafezinho aqui, esse cara não desmatou. Legal. Ou não tem uma criança. Então a gente percebe que eu vou para os supermercados, entrevisto as pessoas na gôndola, aí eu pergunto assim, mas você sabe o que é esse selinho de café certificado? Tem até aqui no meu, né? Você sabe o que é esse selinho, né? É orgânico? Não, não sei. Olha, você não vai pagar nada além por isso, mas se você levar, você não vai estar contribuindo para não ter trabalho infantil, vai estar contribuindo para não desmatar, né? Tudo aquilo que a gente passou com fogo na Amazônia, aquele negócio, as nossas fazendas certificadas têm brigadas de incêndio e tudo mais, tudo para manter essa sustentabilidade. Ela falou assim, nossa, eu não sabia, eu levo. O que significa isso? Falta de informação, certo? Então, levar essa informação para o consumidor final faz parte de toda a cadeia, desde o produtor principalmente. A gente tem que sair de dentro da fazenda e ir lá para a gôndola, porque se o torrefador vender mais, vai comprar mais dele. Sim. E está crescendo muito essa questão, né? Então, esses produtos, então a nossa empresa, a Agrogênio Consultoria, né? Nós atuamos na certificação de todas essas normas existentes para café e para qualquer cultura hoje, tá certo? Quem E dita, tem na verdade, é o destino final. Por exemplo, se o meu público, ele, por exemplo, é uma certificação válida, sei lá, no Japão, por exemplo, ou nos Estados Unidos, ele aceita a certificação XYZ. No final das contas, quem determina isso é o teu público-alvo, é o teu mercado, o teu principal... o mercado. Mas o que está acontecendo? Hoje está esse movimento de sucessão nas fazendas, tá certo? O Interessante. jovem já está vindo com umas ideias diferentes das fazendas terem um site, ter seu vídeo institucional, tá certo? A grande maioria está preocupada em fazer a propaganda, então ele tem uma facilidade muito grande com o Instagram, ela tem uma facilidade muito grande em fazer a questão de mídia social,
né? Então, esse jovem que está assumindo a nova gestão aí, ele já rodou o mundo, viu o que tem, né? Todo mundo comenta, sabe que tem esse nicho, o direct trade, né? Ele está se arriscando e eu acho que é uma coisa boa fazer isso. E ele sabe que ele pesquisando lá, põe cafeterias nos Estados Unidos no Instagram, vai começa a seguir. Sim, sim. Cafeterias, né, no Japão, coloca, começa a seguir. E ali ele publicando, mandando essa mensagem, os caras vão procurar e vão receber pedidos. Sim, claro. Né? E aí cai no colo, e aí como é que eu faço? Então, se ele não tem medo, então, voltando, aquele cara que está focado, quer agregar valor, ele quer que o filho fique dentro da propriedade rural, ele acaba deixando ele ir desenvolvendo esse novo lado, que ele tem essa dificuldade, que, vamos dizer assim, são gerações diferentes, né? O pessoal já está no X, e assim vai. Você Então, acha eu acho que uma dúvida que surge naturalmente na cabeça é: as certificações, elas só são acessíveis para grandes propriedades, para grandes produtores, ou não? O pequeno produtor também tem acesso? Como é que funciona isso? Hoje a gente tem a satisfação de estar no maior produtor do Brasil e no menor. Então eu tenho produtor com meio hectare certificado, tá certo? A participação de grupos de produtores, né? Que viabiliza, então, uma certificação, se for fazer individual, ela é cara, mas se ela participar do grupo, acaba ficando irrisório pela gestão, por tudo aquilo que agrega dentro da propriedade. Lembrando, a gente é especializado em consultoria, né? Porque a gente não quer ter conflito de interesse com os organismos certificadores e a norma. Isso aí é errado, tá certo? Então, como é que eu vou lá, eu peço consultoria, eu mesmo audito, eu mesmo certifico? Sim, não faz sentido, exatamente. Né? Então, a gente especializou a nossa empresa nessa certificação, tanto para... O primeiro grupo de pequenos produtores foi um parto lá, né? A gente até gravou para o Globo Rural, né? O História de Serra Negra, foi mais de 150 pequenos produtores. Pensa aquele monte de italiano, resistente, tinha um senhorzinho lá com 90 anos, ele poder chegar para você e falar assim: já passei por tudo nessa vida, agora mudar o meu pensamento, que foi o mais custoso, eu ter que anotar, eu ter que fazer conta, eu trazer minha... Até eu lembro que o repórter me falou assim: e aí, quem que faz a anotação? A minha filha, eu anoto nesse papelzinho. Aí ela perguntou assim: e aí, e você faz a gestão? Eu que faço a gestão. Então, você é uma gerente? Eu sou uma gerente. Então, aquilo que é uma satisfação, né? Que às vezes o primeiro diploma que esse produtor tem é o de certificação. Então, eles emocionam, fazem festas, né? Então, isso aí é muito importante. Aí eu tive a ideia de criar agrogênios, porque a gente tem vários departamentos aqui dentro, a gente não oferece só a consultoria de certificação, eu forneço a consultoria de gestão, né? A saúde e segurança ocupacional, a consultoria de meio ambiente, eu tenho esses departamentos dentro da empresa. E aí surgiu o nosso grupo. O nosso grupo hoje ele é composto por uma empresa de saúde e segurança no trabalho. Eu tenho a Alpa Coffee Traders, que é uma trade de comercialização internacional que busca esses clientes em potencial para a gente poder ajudar esses pequenos produtores que são certificados e ainda não conseguiram colocar seu café. Né? Eu tenho o Gênios Academy, né, que auxilia. Eu não quero ter aquele consultor aqui, mas eu queria entender da norma e implementar, faça você mesmo, né? Então, lá eu tenho os cursos da norma que, com baixo custo, ele mesmo tentar fazer, e através de uma consultoria online da gente, a gente dá os últimos retoques, né? E também o lançamento aí desse ano, que a gente abriu uma torrefação, que se chama TIAC, né? Que é um compromisso com a sustentabilidade na língua maori. Qual o nome? TIAC? TIAC, café. Tá certo? E qual é a origem do nome que você começou a falar? É maori,
tá Maori? certo? Da Nova Zelândia? Da Nova Zelândia. Legal. É o compromisso, né? Então, quando o jovem ele chega numa determinada idade, ele tem que fazer o seu TIAC, ou seja, o seu compromisso com a sustentabilidade, com a sua família, com o seu meio ambiente, com a sociedade que ele está jurando preservá-lo e contribuir para sempre, para as próximas gerações que vão ver. Porque nós estamos aqui de passagem, né? É quase como se fosse um ritual de passagem mesmo do jovem neozelandês, é isso? Justamente, Interessante, da nossa. cultura Maori. Legal. Da cultura Maori. Aí meu filho chegou com essa ideia aí, eu falei, nossa, isso aí é legal, né? Então, Agora, Márcio, isso tudo... Você tocou numa questão interessante aqui de todas as certificações. Eu vou te fazer uma pergunta até como curiosidade. Eu sou geógrafo de formação e eu sempre escutei muito em falar em denominação de origem, né? Então, como é esse processo? Toda vez que eu conversava com algum colega de trabalho, ele falava que denominação de origem é um processo extremamente longo. Como que funciona e quais são os cafés no Brasil, quais são as regiões no Brasil que já possuem essa denominação de origem? Cara, eu presenciei várias coisas, foi muito interessante, porque a primeira região denominada de origem foi o circuito lá das Serras Gaúchas, em vinho, certo? Então, logo depois, a segunda área foi a do Café do Cerrado, né? A denominação de origem, né? A denominação controlê, né? Então, ninguém mais no mundo pode usar esse nome a não ser a região do Cerrado. Foi gasto muito dinheiro, foi até consolidar essa, né? Logo depois veio a Alta Mogiana, que eu participei lá com eles, Matas de Minas, Serra de Minas, né? Agora já tem no Espírito Santo, então já estou vendo uma movimentação aqui no sul de Minas com relação a essas denominações de origem, que isso há mais de 20 anos atrás eu estava na América Central, na Guatemala, lá já tem as áreas de denominação de origem, né? Denominação de origem e denominação geográfica é a mesma coisa ou não? Não chega a ser a mesma coisa, são processos, tá certo? Que começam. Então, primeiro, eu tenho que estabelecer uma denominação geográfica, delimitar essa área e provar que aquele café produzido naquela área tem características sensoriais, climáticas específicas daquela área, tá certo? Então, veja bem, anteriormente a gente gastava em torno de quase 1 milhão para fazer esse processo. Eu acredito que o pessoal do Cerrado deve ter gastado até mais, né? Hoje já existem empresas que fazem isso aí por 50 mil, 100 mil e que dá realmente um tchan, é um caminho, tá certo? Para que a gente possa, junto aos órgãos competentes, buscar esse diferencial de qualidade, né? Um exemplo, né? Anteriormente, como a gente atua há muito tempo no mercado, nós tínhamos os preços dos cafés das regiões, soltava o preço do sul de Minas, soltava o preço do café do Cerrado e das outras áreas, né? O café do Cerrado era mais barato que no sul de Minas, que por sinal era mais barato que o de São Paulo, certo? Quando começou a acontecer isso, hoje já tem um diferencial. O café do Cerrado já é mais caro que o do sul de Minas, tá certo? Então, isso tudo, né, tá focado a esse trabalho de região, a esse trabalho de state coffee, né, que a gente também fala. Então, eu tenho a denominação de origem, mas se eu quiser trabalhar um pouquinho mais, eu tenho aquele café produzido na minha propriedade e que tem características únicas, tá certo? Legal. O grande desafio é a gente repetir. Mas eu acho que é um caminho irreversível, tanto é que várias regiões estão aparecendo a cada dia, né? E que é importantíssimo a gente estar engajado nisso, né, Daniel? Legal, legal. Um assunto agora que a gente não vai poder deixar de falar, que, enfim, é o que está acontecendo agora no mundo, que é a questão da pandemia, do Covid. E agora a gente está entrando nesse momento aí na época no topo ali, né, da colheita, do início, pelo menos, aí da colheita no Brasil.
Eu vi que você lançou um e-book orientando os processos aí para os produtores, quais são os processos de segurança necessários aí na colheita. Também escutei que alguns produtores estão enfrentando aí uma dificuldade de conseguir mão de obra em função, o pessoal está com medo de ir para a lavoura, de pegar alguma doença. Conta para a gente aí um pouco desse e-book e como tem sido esse processo aí nas colheitas de café brasileira. Foi o primeiro passo que a gente acabou se conhecendo, né, Daniel? Então, você baixou o nosso e-book lá, achou interessante, nós estamos aqui conversando sobre ele. Isso tudo nasceu pelo fato de que a gente viu que estava todo mundo preocupado, aquela loucura toda desde os últimos 2 meses, e ninguém se falava no agro. Eu falei, pô, cara, a gente trabalha no agro aqui, a gente tem que levar uma mensagem. Há poucas semanas saiu uma portaria do Ministério do Trabalho falando nada mais do que aquilo que a gente estava conversando sobre o nosso e-book, né? Hoje mesmo, todo santo dia, a gente está numa fazenda e o agro não para. O café, ele não paralisa lá na lavoura, ele vai continuar a maturação, vai perder a qualidade. Então, da mesma forma, a banana e qualquer produto agrícola, né? E eles estão com muito orgulho, porque eu até achava que tinha que ser caracterizado também como uma profissão que não poderia ficar fechada em casa, né? Como o bombeiro, o policial, o médico, né? Porque todo mundo que está em casa precisa comer, e para comer precisa produzir. Não existe quarentena para o produtor rural, né? Não, não. E eles estão com muito orgulho porque toda vez que foi chamado, o agro nunca afinou, né? Ele sempre foi pujante e em todas as crises que o Brasil passou, o agro foi um dos sustentáculos, né? O pessoal tem consciência disso, tá certo? Então nós criamos esse protocolo, esse e-book para levar essas informações. As fazendas realmente às vezes têm alguma dificuldade de mão de obra, mas é porque muita gente está recebendo o abono do governo e a fazenda certificada ela não pode contratar sem registro. Então há uma dificuldade maior porque aquela pessoa quer ir trabalhar, porém não quer abrir mão do dinheiro que vem do governo, né, do auxílio emergencial. Então, mas também os deslocamentos de outras áreas, né, não está restrito, né, embora que ele possa trazer pessoas do norte de Minas, da Bahia, de outras áreas, desde que fique na fazenda e cumpra uma quarentena, tá certo? Para que não vá na cidade. Isso depende muito de cada município, a legislação que deve seguir. Mas hoje, assim, eles estão bem conscientes, a coisa está acontecendo, tem as dificuldades, sim, mas estamos cumprindo rigorosamente a questão de 50% de lotação nos ônibus, manter as janelas abertas, usar as máscaras, usar o álcool em gel, ao descer, usar novamente o álcool em gel, limpar o ônibus, né? Usar 50% dos refeitórios, horários diferenciados de almoço, né? Então a coisa está acontecendo, a colheita está indo, né? No começo foi muito pior, porque estava aquele medo instaurado, parecia que o mundo ia acabar. É uma doença séria, é a hora do filho cuidar do pai, da gente cuidar dos mais idosos e dos que têm alguma comorbidade, né? Ou seja, alguma doença que pode se agravar com o vírus. O que a gente está orientando é os mais de 60 se cuidarem, né? Porque tem muita gente com mais de 60 que trabalha em fazenda. A gente está orientando caso a caso. Então, por exemplo, aqui ainda tem lugares que não tem nenhum caso, tem outros que têm suspeito, outros que já têm 10, outros que têm 100. Então, cada caso é um caso, mas usar sempre o equipamento de proteção individual, manter o distanciamento de 2 metros. Então, o café não tem tanto problema. As lavouras são extensivas, então não vejo tanto. Higienizar os equipamentos, né? A gente recebe muita visita nas fazendas de vendedores, fornecedores, então a gente está restringindo um pouco a entrada só com máscara em determinada área da propriedade para que isso não tenha nenhum impacto. Pensa, eu sou um produtor de café, eu tenho 5 ou 10 pessoas que cuidam do meu processo pós-colheita,
e ocorre a contaminação dessa pessoa, eu paraliso toda a produção, porque eu não tenho outro qualificado para entrar no lugar e eu não vou achar ninguém no mercado. Então, essa é a nossa orientação para que a gente mantenha calma, que a gente tenha a serenidade e que o compromisso nosso é com o Brasil. Nesse momento não tem de direita, não tem de esquerda, o Brasil é um barco que está em alto mar numa tempestade. Então, se afundar, afunda todo mundo. Todo mundo, então nós temos que ter essa consciência, produzir, né, ter a responsabilidade, cada um fazer a sua parte com segurança, cuidar dos idosos, mas a gente tem que fornecer alimento para a população que está em casa. Então, infelizmente, não temos como parar. A coisa está acontecendo, já está bem mais ameno isso, Daniel. Legal. Para quem está ouvindo a gente, tanto para quem está ouvindo a gente no Spotify, quanto para quem está vendo a gente aqui no YouTube, todos os links, todas as informações aí que o Márcio vai estar passou aqui para a gente, eles vão estar na descrição do vídeo ou na descrição aqui do podcast. Então, vocês podem ficar tranquilos aí, não precisa ficar indo e voltando o áudio ou indo e voltando o vídeo aqui para poder pegar as coisas, porque a gente vai colocar tudo na descrição. Márcio, antes da gente finalizar essa conversa aqui, eu queria que você passasse da tua perspectiva mesmo, da tua opinião pessoal, o que você pensa do panorama do mercado de cafés especiais do Brasil? Vai continuar crescendo? Vai dar uma pausada? O que você pensa aí? Eu sempre brinco aí, falo que é o momento mãe de Ná, né? Que a gente faz as nossas previsões, mas que isso gera aí para influenciar o mercado e as pessoas ficarem mais tranquilas ou não, ou enfim. Qual é a tua opinião sobre o desenvolvimento do mercado de cafés especiais no Brasil? Eu sou um otimista, Daniel, tá certo? Então, assim, da mesma maneira que a gente busca o aprimoramento pessoal, a busca pela qualidade ela é infinita. Então, é um processo irreversível, tá certo? Então, assim, eu vi a gente já nota que pontuações de 82, 83 já é normal, mas é como se fosse um atleta, tá certo? De alta performance. A gente nunca vai perguntar para o cara que corre 100 metros se ele vai contentar com aquele recorde. Vai ter sempre um querendo passar. Eu enxergo isso na cafeicultura, né? No agro como um todo, né? Então, acho que é irreversível essa questão dos cafés especiais, tá certo? Os exóticos, né? Que é uma tendência muito forte, né? Aqueles mecanismos. Mas o mais importante é a qualidade, e qualidade é aquilo que o cliente quer comprar, tá certo? Então, as nuances, a gente poder ter essa percepção, nossa, eu colhi 40% da minha safra com uma pontuação 82, porra, nossa, que merda. Não é por aí, eu acho que tem mercado para isso, que tem mercado também para aquele grinders, né, que vai estar disponível. Então, essa percepção de marketing... Os grinders, eles são os grãos quebradiços, não é isso? E com a mesma qualidade. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente produziu, ele não vai ficar aquele grão que vai estar expresso, ficar à mostra, mas ele vai manter a mesma qualidade e que depois de moído é um café que agrada alguém, né? Que isso é importante. O que eu não gosto é tipo assim, nós não vamos pôr PVA, esse tipo de cafeteria de torrefação do passado. Eu nem considero concorrentes para essa nova cafeicultura que a gente está planejando. Para quem está escutando, PVA aí são os pretos, verdes e ardidos. Verdes e ardidos, né? Então, assim, isso aí eu já até descarto, né? Porque não é o nicho que a gente está buscando. Por isso que eu falei para você, a gente tem que investir muito e mostrar para o consumidor, né? Aquela dona que está indo lá na gôndola mostrar o que é um café certificado, que ela não vai pagar nada mais por isso, o que é uma qualidade diferenciada, né? Investir mais nesse marketing, porque o próprio consumidor, depois que cria o hábito de tomar um bom café, ele não quer mais açúcar, ele não quer... É igual você vai tomar um vinho. Quando eu era mais novo, eu gostava do vinho doce. Hoje, se me chegar com aquilo lá, é uma ofensa. Tá certo? Então, da mesma forma, resumindo, os mercados estão cada vez mais exigentes, as cafeterias estão em busca dessas nuances, desses paladares diferenciados, né?
O cooperativismo, embora difícil, é uma solução, mas também tem muita gente boa envolvida no mercado, né? A gente sabe as demandas igual, tanto é que eu tenho essa trade, que a gente busca esses compradores justamente para trazer esse pessoal mais próximo desse produtor que quer fazer algo especial, né? Então, eu vejo sim com otimismo, tá certo? Eu vejo sim que existe um mercado, né? Eu acredito muito na lei da atração, tá? Muitos acham bobagem, mas eu acho assim, se eu penso, se eu acredito no meu potencial, se eu tenho um bom produto, tem um comprador, tá certo? Claro, A gente claro. que tem que saber vender, tá certo? Então, E essa questão da lei da atração é interessante porque parece que até que é papo de coach, mas não, né? Porque é a questão de você ficar mais atento às oportunidades a partir do momento em que você toma consciência de que aquilo ali é possível, né? mas, Daniel, uma coisa muito interessante, sabe? Nessa história de vida minha, né, por onde todas as vezes que a gente passou por épocas difíceis, foi aonde que a gente inova, força a gente a sair desse quadrado. Uma coisa eu te falo, depois dessa pandemia, o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Ele vai estar... Nós evoluímos só nesse período que nós estamos em casa, mais de 10 anos que demoraria para frente já está acontecendo hoje, tá certo? Então, se a gente não virtualizar, se a gente não ter o nosso site, se a gente não agregar valor nos nossos produtos, né? Na hora que você chega numa cafeteria, a coisa mais linda, lá você encontra camiseta, chinelo, pó, várias maneiras de ter uma experiência positiva com café, maneiras de coar e absorver aquele paladar, tá certo? A gente poder contar aquela história. Na hora que eu sou produtor, eu estou recebendo uma visita lá, eu falo assim, esse é um café bourbon colhido a 1.200 metros, experimenta, olha a diferença comparado com esse aqui. Então, eu estava num produtor, ele falou assim, nossa, eu tenho vergonha de fazer isso, mas não tenha. Tá certo? Então é a hora da gente aproveitar e transformar essas adversidades. E por isso que eu te falei, a gente tem que estar focado nas nossas metas, tem que estar focado nos nossos objetivos, que aí a gente começa a atrair essas questões boas. Porque se a gente perder a cabeça nesse momento, é tudo que não pode acontecer, tá certo? Então, eu vejo o mercado irreversível, há grandes oportunidades, existe um prêmio no mercado, tá certo? A gente que precisa, eu sempre falo, por exemplo, se pegar nós dois e um produtor rural, certo? E falar assim, nossa, o que você achou, Daniel, daquela lavoura? Você, nossa, que coisa mais linda. Eu chego assim, nossa, tem um detalhezinho. Eu falo assim, nossa, essa lavoura está com um problema ali embaixo de raiz, ela não vai dar produção, não está legal. Ou seja, a percepção do dia a dia dele lá dentro da fazenda, ele enxerga tudo que a gente não enxerga, certo? Da mesma forma que, à medida que ele vai para o mercado, ele não consegue enxergar as oportunidades porque ele não vive aquilo diariamente, tá certo? Então, essa percepção de mercado é a mesma coisa. Eu sigo alguns, eu sou especialista em gestão. Se você não focar 70% do seu tempo em vendas, você quebra. Ou então você vai produzir commodity. E a gente sempre fala que, no final das contas, o café foi feito mesmo para entrar na xícara, né? Não existe outro senão colocar o café e preparar ele para entrar na xícara, né? Justamente com uma história fica mais gostoso. Com uma história. Entre o produtor, a torrefação, o barista, o trader, eu acho que eu tenho visto muito isso de todos os players aí da cadeia do café se conectando. Não é à toa que, por exemplo, o público que acompanha aí o Barista Wave é 80% aí donos de cafeterias, torrefações, baristas, e a gente está se conectando aí com consultorias em produção, com grandes proprietários, enfim, grandes produtores de café. Então, eu acho que isso é bem interessante conseguir fazer essa conexão.
Márcio, faz as suas considerações finais. Eu gostaria muito que você desse alguma dica para quem está não querendo começar na consultoria, mas querendo ganhar autoridade no mercado. Muitas pessoas me procuram, me perguntam isso. A consultoria é realmente um nível de senioridade muito elevado, já precisa ter uma experiência de mercado muito grande, mas uma longa jornada começa com o primeiro passo. Que primeiro passo seria esse? Olha, eu tinha um sonho, quando saí da faculdade, de me qualificar e poder ajudar as empresas, né? Então, a primeira questão é boa qualificação, tá certo? Não dá para ser meia boca, tá certo? É cumprir aquilo que você faz, dar o exemplo, principalmente. O seu discurso não pode ser vazio, né? Então, a partir do momento, começa a trabalhar em alguma empresa, pegar experiência naquilo que você está buscando. Ah, não, eu quero partir para uma carreira solo. Vamos fazer os cursos das certificações, especializa. Não dá para ser... para chegar nesse mix e ser um clínico geral, foi 30 anos de formação, certo? Então, assim, é muito difícil, só se eu parar que o outro culturalmente consegue chegar, tá certo? Então, especializa, mantém o foco, porque se você for querer atirar para todo lado, você vai se queimar como profissional e vai perder a credibilidade. Tá certo? Então, o famoso quem faz tudo acaba não fazendo nada, né? Justamente. Então, e aí, com o tempo, consultor é igual vinho. Né? É verdade, é verdade. Com o tempo, a gente vai... igual um cirurgião, a gente só de conversar com a pessoa, a gente já sabe o diagnóstico, tá certo? Especializa em uma determinada área, primeiramente, dê um passo de cada vez, tá certo? E quem quiser aprofundar um pouco mais, né, nesses conhecimentos do mundo da certificação, da gestão, hoje nós estamos fazendo um trabalho toda quarta-feira. A gente está fazendo uma live sobre sucessão familiar, né, com meus filhos. E eu convido a todo mundo, né, para seguir a gente nas nossas redes sociais. Igual você falou, não precisa voltar, vai estar tudo disponível. Vai estar tudo na descrição aqui, tanto do podcast quanto... Está tudo na descrição. E é uma satisfação ter recebido o seu convite para estar aqui com você. E eu gostaria muito aí da gente programar algumas outras lives para a gente poder aprofundar, porque esses temas de gestão, certificação, cada certificação tem uma história, tem um objetivo e que atrai, né, até mesmo para a torrefação, para a cafeteria e para o produtor poder entender o segmento de mercado que ele vai atingir com a determinada certificação que ele escolher. Né? Então é uma honra estar com você, meu querido. Vou mandar um café Tiac para você experimentar. Por favor, vai ser uma honra experimentar. Tá certo? Márcio, eu que agradeço muito obrigado. A participação. Foi realmente bem enriquecedor, tanto para mim quanto para o ouvinte. Eu tenho certeza que ele absorveu bastante conteúdo. Eu acho que é muito importante a gente estar conectando todos os players aí da cadeia produtiva. Não tenho dúvida de que você contribuiu muito aí para o desenvolvimento profissional e pessoal e profissional dos ouvintes aí. Pessoal, a descrição de tudo, inclusive do Academy, que eu estou bem interessado no Genius Academy. Genius Academy, para aprender um pouco mais sobre essa questão de certificações. Eu vou colocar o link aqui embaixo para quem quiser dar uma olhada. Vou também colocar o link do e-book sobre a questão do Covid, enfim, na colheita do café esse ano. Então vão ficar todos os links aqui. Márcio, foi um prazer falar contigo. Já fico para uma próxima oportunidade para que a gente esteja aí trocando ideias sobre assuntos um pouco mais específicos, sobre as certificações, escolher umas 3 ou 4 aí para falar sobre. Eu acho que top para a gente levar informação de qualidade para todo mundo aí. No meu site, nas redes sociais, tem todas essas informações. Eu conto com você, meu amigo, conto com você que está nos ouvindo aí e nos assistindo. Espero que tenham gostado e não esqueça de nos seguir aí nas nossas redes sociais, dá um like aí, né? Legal, com certeza, tem que pedir, né? Tem que pedir o like, tem que pedir para se inscrever nos canais, para continuar seguindo. Justamente. Legal, Márcio, prazer falar contigo. Até a próxima, meu amigo. Até mais. Muito obrigado.